boa noite. É um prazer encontrá-los nesta noite, às 22 horas e 45 minutos do dia 19 de julho de 2023, para continuar a nossa série Espiritualidade. O problema foi levantado pelo Papa Francisco na sua declaração Urbi et Orbe, ou seja, para Roma e para o mundo, de que Deus não existe. O que existe é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa declaração do Papa provocou uma polêmica enorme e nós estamos explorando o máximo que podemos, deixando assim claro, o mais possível, o que o Papa deveria ter dito e não disse. Bom, vamos aqui agradecer aos nossos inscritos, que já estão em 1180, aos nossos visualizadores, que já estão em 10.000, aos nossos alunos do Colégio dos Magos Caldeus, que são 40, e principalmente aos nossos caribus, 8, que nos sustentam e nos dão uma vida digna. Então, gratidão, e o pedido que vocês deem o seu like, porque muita gente não coloca o dedinho, mas a plataforma recomenda o vídeo que recebe muitos likes. E que vocês se inscrevam e convidem os amigos a se inscrever. Muito bem. Nós escrevemos um livro. Esse livro se chama... Foi publicado Uma História Política da Cristandade. Vamos ver se está mais claro. Está. É um ensaio historiográfico, por nós escrito, chamado Uma História Política da Cristandade. Então, esse livro foi escrito por nós há bastante tempo. Nós aqui dizemos exatamente quando. Em algum lugar. Mas não importa. O que importa é que nós aqui abordamos uma coisa que há 1991. Então, o livro foi escrito em 1991. Está aqui em Algarismos Romanos. Ó. É de primeira edição, 1991. Aqui nós abordamos uma coisa que é bem desagradável, que é a luta entre judeus e cristãos. Bem, indo direto ao ponto, nós vamos na primeira página do livro encontrar o seguinte. Durante 300 anos, a partir do dia 19 de julho de 64, portanto, 64 depois de Cristo, sob Nero, um incêndio de 6 dias reduziu a cinzas 10 dos 14 bairros de Roma. A voz pública acusou Nero e pediu o culpado para ser castigado. Diz-nos Comodiano, que é um autor romano, como os judeus manobraram tudo por meio da sua amante judia Popeia, sua aqui de Nero, os quais viram na ocasião o pretexto esperado para dizimar os cristãos. Está no livro de Joseph Bernardet, O Vaticano, tradução de Carlos Domingues, editora Pongete, 1949. Então, começava assim o Holocausto, ou seja, o genocídio que durou 300 anos. Quem proferia a condenação eram os romanos, como no caso de Cristo, que foi o Pilatos quem assinou a sentença de condenação à morte, a crucifixão, mas sabemos que tudo foi manobrado pelo Sinédrio, ou Supremo Tribunal Judaico.
Então teremos que admitir duas coisas. Dizemos na página 3 que os judeus revolucionários dessa época, da época de Cristo, não tinham ligação espiritual nenhuma com os judeus do tempo dos patriarcas, que eram pacíficos, Abraão, Isaac e Jacó. Mas nem todos perderam essa ligação espiritual. Então, dividiram-se assim: os judeus da sinagoga, que eram contrários aos cristãos porque eram pacifistas, e os judeus partidários dos apóstolos, ou do caminho, como eles chamam Jesus Cristo. E assim, o cristianismo veio criar, como o próprio Cristo tinha dito, uma divisão, porque os cristãos ficavam de fora das intrigas políticas e religiosas, enquanto os judeus as provocavam. Assim é que, no ano 9º do seu reinado, Cláudio manda, não é no ano 9º depois de Cristo não, viu? Nessa época o calendário cristão ainda não existia. No ano 9º do seu reinado, o imperador Cláudio manda que os judeus saiam de Roma, segundo atesta o judeu Flávio Joséfo, por haverem seduzido sua mulher Agripina. Ou seja, Cláudio, imperador romano, expulsa os judeus de Roma pelas intrigas constantes e porque eles tinham um bando de terroristas chamados sicários que assassinavam qualquer pessoa que pusesse o domínio judaico Acarral em perigo. Acarral foi fundada por Esdras, já dissemos. Então, como Roma é o centro do império, Acarral era em Jerusalém, depois mudou-se para Yavne e era o centro de governo do Sinédrio, da Grande Assembleia. Então, durante 300 anos, Acarral perseguiu os cristãos para exterminá-los. Quem nos diz isso não são somente os cristãos. Por exemplo, o Dr. Campbell Morgan, do Seminário Batista do Sudoeste, diz que, no seu livro, 104 mil cristãos foram, em 3 anos, mortos pelos judeus da Palestina. Cifra enorme, se levarmos em conta que nessa época remota, 250 mil era o total. Isso, portanto, o Dr. Campbell Morgan, do Seminário Batista do Sudoeste. Ora, se a população judaica era 250 mil, e os judeus mataram 104 mil que eram cristãos, então era uma quantia absurdamente grande. Isso é um cristão quem diz. Mas acontece que vai haver, durante 300 anos, a morte heróica dos cristãos que se negavam a participar dos atos violentos instigados pelos judeus para destruir a igreja. Do mesmo modo que eles destruíram o seu Criador. O testemunho do historiador judeu Cecil Roth, olha, Roth é parente de... aliás, parente não, ele foi um dos fundadores da Rodésia, que se escrevia com TH, reconhecido nos meios judaicos como o mais ilustre em matéria de criptojudaísmo, na sua História dos Marranos, para a qual remetemos o leitor, para confirmar, diz que, por força da autoridade romana, os cristãos eram condenados à morte, mas só exteriormente, porque quem promovia a perseguição eram os judeus. Assim, nós vamos encontrar autores que não são cristãos, deixando claro
a perseguição acirrada. Um deles, por exemplo, é Hugo Schlesinger, que diz que a crise interreligiosa de espantosos desdobramentos sociais e políticos dividiu a comunidade messiânica em cristã e judaica. E essa divisão era, então, inaceitável para os judeus. E eles queriam, então, destruir os cristãos para voltarem à unidade. Bom, no ano 80, o Sinédrio, mesmo que condenou Jesus Cristo, o Supremo Tribunal Judaico, decidiu amaldiçoar os cristãos, que eles chamavam os minim, hereges, taxando a igreja de inimiga excelência do judaísmo. O rabino Tarfon, de Jerusalém, amaldiçoou os cristãos, dizendo que o cristianismo que se opunha à sinagoga era a revelação do pecado, e Jesus Cristo ardia em fezes e urina no inferno. Então, assim é que acontecia nos 300 anos em que o cristianismo sobreviveu miraculosamente. Vamos ver quem foi que tentou minimizar isso. O Edito de Caracalla foi o primeiro a favor dos cristãos, dava aos judeus direitos integrais, no ano 212. Mas é o Edito de Constantino que dá a todas as religiões paridade de direitos. Ou seja, até o imperador Caracalla, em 212, como Cláudio e como atesta Comodiano, julgava que o judaísmo era superior ao cristianismo. Mas, com Constantino Magno, influenciado por sua mãe Helena, eles escrevem o Decreto de Tolerância, que permite aos cristãos terem o direito de professar sua fé. Isso no ano 312. Ou seja, segundo a afirmação de Tertuliano, historiador da Igreja Cristã, no século III, a sinagoga foi a fonte de todas as perseguições. O livro se chama Scorpíase, capítulo 10. No Edito de 315, Constantino vai além. Passa o judaísmo de religião nobre e permissível para seita nefasta e reunião sacrílega. Então Constantino é o grande inimigo dos judeus. E amigo dos cristãos. Por isso que ele é colocado na lista negra da Carral hebraica. De qualquer maneira, o presbiteriano Robert Hassan Nichols, na sua História da Igreja Cristã, da Casa Editadora Presbiteriana, 1978, página 35, diz o seguinte: a organização da Igreja Católica, essa altura era chamada católica, tornou-se necessária em face de um grande perigo. O gnosticismo, uma nova seita, fundada por Marcião, lançava confusão nas massas a respeito de qual era a verdadeira noção de cristianismo. Então, o termo católico passou a ser adotado, e no concílio de Niceia, convocado pelo imperador Constantino por interesses meramente políticos, ele queria organizar a população para que o que ele dissesse fosse obedecido por todos. Havia várias correntes. E ali se faz uma adoção de 3 princípios que tornarão uma pessoa, uma igreja, uma comunidade ou uma nação católica. Primeiro, que houvesse obediência à hierarquia. Primeira exigência. Ou seja, o Papa, os bispos e os presbíteros fossem obedecidos.
a hierarquia era a primeira coisa exigida. Segundo, a adoção de um só credo. Aqui está o problema, chamado Credo dos Apóstolos, que é o que nós conhecemos vulgarmente. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, onde Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Aí é que está o problema. Então, vai haver desobediência à hierarquia? Vai. Chamar-se-ão hereges, o que fizerem isso. Mas o credo vai criar uma confusão dentro do cristianismo. Finalmente, a última exigência era adotar os mesmos livros canônicos. Então, 3 exigências: obediência à hierarquia, a adoção dos mesmos livros canônicos e a adoção do credo niceno, feito num concílio convocado por Constantino, mas ele não entendia nada de cristianismo. Então ele apenas convocou, sentou-se e ficou ouvindo o debate dos bispos, mas reuniu todos os bispos. E aí os bispos determinaram essas 3 cláusulas. Só poderia ser chamado de cristão foram os bispos, viu? Constantino era completamente ignorante em matéria de cristianismo. A mãe dele era cristã, ele era simpatizante, tanto assim que fez o edito de tolerância no ano 312, e no ano 315 excomungou o judaísmo. Então, passa por ser um personagem malquisto, mal visto pelos judeus. E aí, a partir daí em diante, os cristãos crescem. O cristianismo se desenvolve. Então foram 312 anos, chamada Era dos Mártires. Mas é o credo que vai ser o problema. A obediência à hierarquia vai ser posta em questão. Ou seja, a Igreja Luterana, a Igreja Anglicana, Calvino, Lutero, João Hus vão se colocar contra o Papa de Roma. E também os livros canônicos, quando Lutero faz o cisma na Alemanha, dando a liberdade a quem quiser permanecer fiel ao Papa, continuar sendo católico apostólico, não existe a Papa Romano. Vejam bem, o credo pode ser a oração de qualquer cristão, católico ou não católico, porque diz: creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Não usa o termo romana, como eu não tenho nenhuma obrigação de aceitar o que o Papa diz. O que o Francisco diz, ou o que o Papa João Paulo II dizia, ou Paulo VI, ou seja lá quem for, não me interessa. Eu não sou católico romano, eu sou apenas católico. Então, eu obedeço ao credo dos apóstolos. Mas o problema vai ser criado aí. Por quê? Porque esse credo vai suscitar muitas dúvidas e vai suscitar muitas controvérsias. Constantino vai ter de convocar outro credo em Constantinopla, chamado Niceno-Constantinopolitano. A intenção dele é acabar com as heresias, ou seja, as divergências, tornando, portanto, para ele era meramente político, tá? Vamos enfatizar novamente que Constantino não entendia nada, não sabia nada sobre o cristianismo. Só sabia que Jesus tinha sido crucificado, né, por ordem de Pôncio Pilatos. Não interessava a ele se os judeus estavam instigando ou não, mas o que ele queria era uma população homogênea, que obedecesse aos decretos do imperador. Então, o motivo de Constantino era meramente político, primeiro. Segundo, essa ideia de que Constantino fundou a igreja cristã é estupidez, porque ele apenas convocou, sentou num trono e ficou ouvindo. Quem fundou foram os bispos no ano 315, quando o judaísmo foi condenado, considerado igreja, seita nefasta e detestável,
e a Igreja Católica foi considerada a igreja oficial do Império. Então, a partir daí, os cristãos passam a ter liberdade de professar o cristianismo, e não só ter liberdade, mas também ter o privilégio. Ou seja, o imperador só aceitava como funcionário dele quem fosse cristão. Isso aí vai ser um problema sério também, porque muita gente vai se converter ao cristianismo por conveniência, para ser funcionário público. Por quê? Porque como os cristãos eram honestos, não se corrompiam, então o imperador só aceita contratar funcionários cristãos. Como os judeus e não judeus se corrompiam, então não podem ser funcionários públicos. Isso vai deixar os judeus completamente afastados dos cargos públicos, e um judeu não pode ser médico, não pode ter terras, não pode ter escravos, o judeu vai se tornar um pária. Isso vai ser um problema e é uma grande injustiça. Então eles passam, mesmo que perseguindo os cristãos, nós não podemos concordar com isso. A proibição dos judeus de cidadania, né? Uma coisa é você defender os cristãos, no Edito de Tolerância, no ano 312. Outra coisa, no ano 315, é dizer que o judeu não podia ter terras, não podia exercer nenhuma profissão que tivesse influência social, como a medicina, não podia ter escravos. Então, se um judeu fosse muito rico, como é que ele ia administrar a propriedade dele? Se ele tivesse muita terra, como é que ele ia plantar e cultivar essas terras? Se ele fosse dono de uma cidade, como é que ele ia administrar essa cidade sem ter subalternos? Então, aí cria-se um problema que nós não podemos concordar. Ou seja, o exagero da sinagoga judaica, da Kahal, chamada Grande Assembleia, vai gerar o exagero por parte de Constantino, fazendo o ato contrário. De perseguidos, os cristãos passam a perseguidores, como sempre acontece na história. Agora, vamos explorar o grande problema. Tudo isso é problemático, mas o grande problema é o credo. Lembra-se, 3 condições: obedecer à hierarquia, obediência, adotar os mesmos livros canônicos, portanto, os evangelhos, as cartas, Mateus, Marcos, Lucas e João são os 4 únicos evangelhos usados. Eu tenho ali os evangelhos gnósticos, que chegam a 111, mas um católico não podia. Só podia ler 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 111 foram deixados de lado, considerados sem valor. Então, essa era a primeira exigência: aceitar o cânon ditado no Concílio de Nicéia. Outra exigência: aceitar a obediência ao clero católico, tornado oficial por Constantino. Mas o credo de Nicéia logo criou um problema, porque deixava brechas para mal-entendidos. Então Constantino convoca outro concílio em Constantinopla, cidade que chamava-se Bizâncio, mas que ele mudou o nome em homenagem a ele mesmo. Depois de vencer Maxêncio, na Batalha de Ponte Milvia, ele unificou o Império, que estava dividido em 2. Maxêncio era imperador do Oriente e ele era imperador do Ocidente. Então Maxêncio decide conquistar tudo, perde a guerra na Batalha de Ponte Milvia, e Constantino se torna assim imperador de todo o Império Romano, único. E é aí que ele, para agradecer a Jesus, segundo talvez uma lenda, que ele viu um lábaro dizendo "In hoc signo vices", aparece uma cruz. Ele já sabia, pela mãe Helena, que a cruz e o peixe eram símbolo dos cristãos. Então, quando ele vence a batalha, o exército maxense é muito maior do que o de Constantino, e ele atribui essa vitória, a Jesus Cristo. Por quê? Porque ele manda raspar a águia romana nos escudos do exército dele,
e pintar a cruz, que era o símbolo dos cristãos. Quando os dois exércitos se chocam, os soldados de Maxêncio, que tinham se convertido ao cristianismo, e Maxêncio não sabia, nem Constantino sabia, Constantino, ciente de que ia perder a batalha de Ponte Milvia, quando os dois exércitos estão próximos, e os soldados de Maxêncio, que eram em grande número, iriam vencer Constantino facilmente, mas eram convertidos ao cristianismo, quando veem pintado nos escudos de Constantino, dos soldados de Constantino, a cruz de Cristo, eles se passam inopinadamente, espontaneamente, para o lado de Constantino, abandonando Maxêncio. E aí o exército Constantino triplica. Maxêncio foge, tentando atravessar a ponte, justamente o local chamava-se o campo de Ponte Milvia, o cavalo escorrega, cai, Constantino tira a espada da bainha, pula na água e enfia a espada na barriga dele, matando. Se torna assim o único imperador de todo o Império Romano, que era praticamente o mundo todo. Em agradecimento a isso, já que a cruz de Cristo tinha sido o motivo da vitória dele, ele vai fazer o edito de tolerância, depois vai fazer o edito de excomunhão aos judeus, depois vai privar os judeus de pertencer da cidadania romana, aí nós não concordamos, e essa confusão enorme durará 400 anos. Só vai se estabilizar em 400 anos, quando o credo niceno-constantinopolitano vai substituir o credo dos apóstolos. Esse já diz o seguinte: creio em um só Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Olha aí. Aí isso coloca a Igreja Católica entre as três grandes religiões monoteístas. Creio em um só Deus. Mas não é verdade. Nós dissemos a vocês, através de figuras, que essa figura representa bem a noção do credo, dessa primeira parte do credo, que é o artigo 1º, em um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, aparentemente iguais. O alfa, o A, está em todos os três lados do triângulo, mas isso não é verdadeiro, porque a base, que é a memória, é o Pai, gera o Filho, e o Filho e o Pai juntos geram o Espírito Santo. Ora, aquele que é gerado, obviamente, é inferior àquele que o gerou. E aquele que procede dos dois, evidentemente, é dependente dos dois de onde ele procede. Logo, não é verdade dizer que há um só Deus. Por isso, também dizer três deuses seria politeísmo. Então, o que o Papa devia ter dito era que nós somos enoteístas, já dissemos isso. Mas o Papa não teve essa coragem. Então, deixemos o Papa e a discussão da aula passada e vamos voltar agora à Bíblia hebraica para tirar essa confusão. Essa confusão vai ser tirada por São João, o apóstolo amado, que vai se basear na Bíblia hebraica. Aqui nós temos ela, está em inglês. O Velho Testamento em hebraico, Hebrew Old Testament, isso foi do seminário. Isso aqui era meu selo, era um carimbo meu. Então estudei no seminário esse livro, de Robert, tradução literal interlinear. Segundo a versão do Rei James, revisada, escrito por George Rickenberry, PhD. Gênesis e Êxodo somente, Kregel Publications. Muito bem, aqui nós vamos encontrar a primeira coisa que nos interessa. Estamos no Antigo Testamento, lembra? Lembra que nós dissemos Hebrew Old Testament. Então, vamos voltar ao Antigo Testamento para dirimir essa questão. Então, no Antigo Testamento, vamos encontrar o Gênesis, que em hebraico é Sefer Bereshit.
ou seja, o livro da criação, traduzido erroneamente. Porque Sefer Bereshit não é livro da criação. Mas vamos ver como é que ele diz. Diz assim, ó. Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haeretz. Então, aparentemente, estaria tudo resolvido. Mas traduziram por no princípio Deus criou o céu e a terra. Vou repetir. Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haeretz. Bereshit, traduziram por no princípio, quer dizer, no começo. Bara, Elohim. Elohim é Deus. El, no plural. Criou. Et hashamayim, o céu. Vet haeretz, e a terra. Então, essa foi a tradução que é contestada pelo rabino Meir Metzila Malamed, que diz que isso não devia ser traduzido. Aqui há algumas palavras que não deviam ser traduzidas. Então, aqui nós temos a Bíblia judaica, chamada Torá, a lei de Moisés, lê-se de trás para frente, e aqui, na mesma passagem, o rabino Meir Metzila Malamed, rabino da comunidade sefaradita da Flórida, diz que não se devia traduzir a palavra Reshit, ou seja, o B não serve para nada, significa em, é preposição. E a palavra Reshit, R-E-X-I-T, Reshit, não deviam traduzir, porque ele vai dizer aqui no pé da página que Reshit é o princípio de tudo, não é o começo do mundo, mas o princípio de todas as coisas, de todos os elementos, todas as substâncias. Então não é o começo do mundo, mas é o princípio de todos os princípios. Então ele diz, a tradução não devia traduzir, os tradutores não deviam traduzir Reshit. Então, o Sefer Bereshit não deveria ser traduzido como livro da criação, mas como livro de Reshit. Ou seja, daqui para lá, Reshit, Reshit. E aí, Reshit é a palavra que vai ser o problema, que nós já mostramos a vocês anteriormente, no quadro que nós fizemos, que a palavra Reshit vai ser a palavra problemática. Reshit foi traduzida por no começo. E o rabino Meir Metzila Malamed vai dizer que não devia. Por quê? Porque Reshit é um nome próprio, é uma pessoa, e não se traduz nome de pessoa. Então ele vai dizer claramente que a tradução está errada. Devia ser em Reshit, já que B é uma preposição que quer dizer em. Então, Bereshit não é no princípio, não é no começo, é em Reshit. Ou seja, nele, por ele e com ele. A ti, Deus Pai Todo-Poderoso, toda honra e toda glória, agora e para sempre, não dado do Espírito Santo. Amém. Então, é Reshit, a palavra-chave, que o rabino Meir Malamed diz que foi errado traduzir. E São João, o apóstolo amado, vai tentar esclarecer isso, porque ele era discípulo de Apolônio de Tiana, transformando a palavra Reshit, que era a palavra grega, a palavra hebraica, que tinha sido, na tradução dos 70, que eu tenho aqui, em grego, tinha sido transformado em arquê, ou seja, Reshit passa a ser arquê. No hebraico, Bereshit aparece em Reshit. Quando os 70 traduzem para o grego, eles dizem assim: en arquê epoisen o theoseon Uranus kaitengene. É a mesma coisa, mas aqui no lugar de Reshit aparece a palavra arquê. Ou seja, Reshit é um nome próprio e arquê aqui já não é.
Ou seja, na tradução dos 70, do hebraico para o grego, aqui está a Septuaginta, primeira parte. Então, quando os 70 traduzem Reshit para arque, já dão sentido de uma palavra que significa no início, porque arque quer dizer antigo, muito antigo. Portanto, no princípio, no começo, lá antigamente. Aí introduz a noção de tempo. E Reshit deixa seu nome próprio para se tornar um substantivo comum. Antigamente, no começo, São João vai tentar consertar isto, e no evangelho dele, ele vai dizer, vai transformar Reshit, que foi transformado em arque, ou seja, no hebraico é Reshit, é o nome próprio, é o Filho de Deus, e a Septuaginta grega vai traduzir por arque, que já é um substantivo comum, já errou, e São João, a palavra arque é muito antiga, cai em desuso, e São João vai substituí-la, graças ao contato dele com o judeu Filo de Alexandria, da escola de Alexandria, por Logos. Ou seja, Reshit não devia ter tradução. Vamos acabar já já. Mas os 70 traduzem por arque. Então o erro já está aí. Os 70, então, ao traduzirem Reshit por arque, eles cometem um erro, porque traduzem um nome próprio. E São João vai tentar consertar isso, traduzindo arque por Logos. Isso aqui no evangelho dele. Nós temos aqui a mão. Novo Testamento, Bíblia greca et latina. Ou seja, Novo Testamento, Bíblia grega e latina. É o Novo Testamento em grego e em latim. E aí, no Evangelho de João, João vai tentar consertar o erro e vai dizer assim, em grego, tá? Porque nessa época se falava latim e grego. Enarque enologos, kaologos en proston theon, kaiteos enologos. Ou seja, ele transforma a palavra arque em logos, que é uma palavra, um nome próprio. O logos, portanto, volta a ser Reshit. Reshit é perfeitamente igual ao logos. O logos é uma pessoa. Reshit é uma pessoa. Arque é um substantivo comum, quer dizer antigamente. Então, São João vai dizer enarque, ou seja, a expressão arque, significa o logos. Então, devemos abandonar a palavra arque, voltar a Reshit, mas como a palavra, os judeus da época de Cristo falavam o hebraico e o latim, porque Roma estava dominando, então o Evangelho de João vai ter duas faces. Faltam 2 minutos. De um lado ele vai dizer em grego e do outro lado vai dizer em latim. Em latim vai ser: em princípio erat verbum. Já errou, né? Porque logos não tem nada a ver com verbo. Et verbum erat apud ideum. Et deus erat verbum. Aqui piorou. Então, São Jerônimo, na sua Vulgata Clementina, então desgraçou tudo de novo. Ou seja, São João diz em grego claramente que Reshit é o logos. É uma pessoa. Reshit é uma pessoa e o logos é uma pessoa. Mas aí, os 70 já tinham feito uma confusão, dizendo que Reshit era arque, e São João tenta consertar isso, dizendo que Reshit é arque, não, Reshit é o logos. Mas quando São Jerônimo, no ano 400, traduz a Vulgata Clementina, ele volta ao erro. São Jerônimo traduz a Vulgata, a Bíblia Vulgata, e diz, em princípio, ou seja, de novo, princípio, era Reshit. Erat verbum, ou seja, Reshit é o verbo,
Verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno. Desgraçou tudo. Pronto. Voltamos assim à grande confusão que reina quando, na verdade, São João tentou dizer claramente para não seguirmos a tradução grega, que traduz a palavra, aqui está, arque, essa palavrinha aqui, ó, arque, en-arque, ou seja, Bereshit é traduzido por seu equivalente en-arque, ba é en, e Reshit ele coloca por arque. Feito esse engano, pronto. Aí vai se confundir tudo, e aí os cristãos vão achar que a expressão, a tradução correta é: no começo de tudo era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Pronto. Essa tradução das nossas Bíblias estão completamente erradas. Ficamos aqui, nesse erro crasso. Infelizmente, ninguém vai poder consertar, porque o Papa Francisco tentou, mas não conseguiu. Até a próxima.